Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Estava pensando o que a gente gostaria de, o que Deus ia colocar no meu coração nesta noite. Eu assim senti no meu coração de falar um pouquinho sobre a bondade de Deus. A minha memória veio aqui nesse texto de Paulo aos Romanos, onde ele vem nos ensinar a considerar a bondade de Deus, mas também considerar a severidade de Deus. Quando a gente vê essa expressão considerar é olhar bem de perto para a bondade de Deus, é analisar aquilo que Deus tem feito. Deus, Ele é bom, como dissemos no início, o tempo todo. A gente vê a bondade de Deus em tudo. Quantos aqui têm experimentado a bondade de Deus? Você tem experimentado a bondade de Deus? Todo tempo. A bondade de Deus, ela está expressa em tudo. Quando você acorda de manhã, está ali a bondade de Deus. Quando você abre os olhos de manhã, está ali a bondade de Deus. Quando você desfruta daquilo que Deus te concedeu, a graça para você conquistar a tua casa, tuas roupas, o teu alimento, a tua família, tudo isso é a bondade de Deus. Então, olhando para a Bíblia, nós vemos a bondade de Deus em tudo. E é muito gostoso, é tremendo falar sobre a bondade de Deus. É considerar a bondade de Deus, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando você olha para a sua vida e você olha atrás, você vê por tudo que você passou e passa. Deus tem se mostrado bom, muito mais do que nós merecemos. Muito mais. Nós não temos merecimento algum, essa é a verdade. Todos os méritos são de Cristo. Quando a Bíblia diz que Deus mostrou ali a sua bondade. Então, em toda a Bíblia, nós vemos esta marca registrada da bondade de Deus em toda a Bíblia. O salmista, ele vai dizer no Salmo 33, verso 5, vai dizer o seguinte: que a terra está cheia da bondade de Deus. O salmista, ele chega a essa conclusão no Salmo 33, 5, que a terra está cheia da bondade de Deus. Deus cuida da terra, Deus cuida da natureza, Deus cuida do nosso sistema solar, Deus cuida do universo, Deus, ele cuida dos tempos, da estação, por mais que ela está um pouco mudada por causa do homem mesmo, muitas vezes, mas Deus domina todas as coisas. A Bíblia diz que Deus firmou a terra sobre o nada, a mão de Deus firma todas as coisas. O Criador do céu e da terra. Então nós vemos a bondade de Deus, o poder de Deus manifesto em tudo. Por isso que o salmista diz que a terra está cheia da bondade de Deus. Vemos a bondade de Deus no seu cuidado por cada um de nós. O salmista Davi também vai dizer no Salmo 23, verso 6, diz que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. A minha mãezinha, ela decorou muito bem esse salmo, que toda criança sabe, né? Salmo 23. Ele termina dizendo isto: que a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão, me seguirão, como cantamos também, todos os dias da nossa vida. Certamente, o salmista diz, certamente, com certeza,
A bondade de Deus vai me seguir todos os dias. E você precisa ter esta certeza, querido, que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela é com você todos os dias. A bondade de Deus, ela não falha em todo tempo. O problema é que nós vezes nós prestamos atenção em outras coisas, esquecemos que a bondade de Deus ela está presente em tudo. Ela nos cerca o tempo todo. Nós vemos a bondade de Deus na própria criação, né? Quando Deus ali, lá no Éden, a Bíblia diz que Deus criou o homem de uma maneira tremenda. Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao 25. Deus ali criou o homem pelo seu poder. Deus criou a mulher, lhe deu uma companheira pela sua bondade e pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Deus fez o homem de maneira especial, deu-lhe uma companheira especial também, e lhe deu um lugar. O texto diz que Deus colocou ambos num jardim muito lindo. Gênesis 2, verso 8 diz que Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim e colocou ali o homem que ele criou e a mulher que ele criou. Deus plantou um jardim. Deus fez um jardim. Eu penso que o Éden devia ser algo espetacular. Devia ser muito lindo o Éden. A nossa natureza, em muitos lugares no Brasil, a gente conhece pouco, mas para aquilo que a gente vê pela TV, pelas reportagens, pelos documentários, a gente vê que existem lugares lindos. Imagina esses lugares lindos, esses lugares maravilhosos, sem pecado. É assim que era o Éden. Então Deus criou ambos, homem e mulher, colocou eles num lugar lindo, plantou um jardim, colocou eles ali. A vida no Éden era perfeita pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus. É interessante isto. Mesmo depois da queda, se você acompanhar a Bíblia, você vai ver. Mesmo depois da queda, quando o homem pecou ali no Éden, mesmo depois da queda ali no Éden, Deus preparou pela sua bondade condições para que o homem voltasse para ele. Gênesis 3,15. Naquele lugar perfeito, naquele lugar lindo, aonde aconteceu a queda, mesmo ali, o homem desfrutando daquela bondade de Deus, e agora desobedeceu a Deus, caiu, houve ali a queda, e Deus ali no meio desta queda, Deus ali, Gênesis 3,15, Deus já prometeu ali um libertador, que seria Jesus Cristo, que haveria de vir para de novo trazer o homem para Deus. Vemos pela sua bondade e amor, vemos ali uma promessa da vinda de Cristo Salvador. Bondade de Deus presente ali. Se você acompanhar a história bíblica, você vai ver que o homem, depois que saiu do Éden, o ser humano foi se corrompendo cada vez mais. Mesmo quando o homem se afastou de Deus de uma maneira terrível, o homem ficou longe de Deus. O homem mergulhou em profunda corrupção, ao ponto de provocar a ira de Deus. Afastou-se, desobedeceu a Deus. Gênesis capítulo 6 diz que Deus mandou Noé preparar uma arca. Veja bem que coisa interessante. Deus mandou Noé preparar uma arca. O homem longe de Deus provocou a ira de Deus. De repente Deus levanta Noé e manda ele preparar uma arca. Por quê? Porque a corrupção do homem chegou a tal ponto que Deus iria destruir o ser humano que ele criou. Então Deus manda, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Deus mandou Noé que preparasse uma arca. Que coisa interessante. Quando olhamos para a arca, a gente vê que Deus, quando ele mandou Noé preparar aquela arca, vemos ali o retrato da bondade, do amor e do cuidado de Deus. Maravilhoso isto. Deus mandou Noé preparar uma arca, porque o ser humano estava sendo condenado,
Por isso que a Bíblia está cheia desta intervenção de Deus. Mais uma vez o salmista vai dizer no Salmo 31, 19: quão grande é a tua bondade que guardaste para aqueles que o temem. Querido, Deus nunca nos abandona. Deus nunca abandonou o homem. Mesmo quando o homem se distanciou, Deus proveu, Deus promoveu situações pela sua bondade e pela sua graça. Porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Interessante que nem Jesus se achou bom, né? O jovem Henrique chegou para Jesus, né? Lá em Lucas 18 a 19: bom mestre. E Jesus respondeu para ele: por que me chamas bom? Bom é Deus, porque Deus projetou e projeta todas as coisas, todo o universo, toda a criação, todo sustento é projetado, é sustentado pelo amor, pelo poder, pela bondade de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então nem Jesus se achou bom, bom é Deus, né? A vinda de Cristo a este mundo foi a mais perfeita demonstração da bondade e amor de Deus. Olha que coisa interessante. A vinda de Cristo a este mundo, um versículo conhecido que nós já citamos: porque Deus amou, João 3,16, porque Deus amou. Deus amou, e daí? Deus amou, mas Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. O homem que estava com comunhão interrompida, de repente Deus mandou o seu Filho, porque Ele amou, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Jesus, durante toda a sua vida, Ele mostrou e viveu a verdadeira bondade. Durante todo o ministério de Cristo, vemos a bondade presente na vida dele. Mateus 11, 28 a 32, né? Jesus ele vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bondade de Deus, misericórdia de Deus. Deus chamando as pessoas, chamando os cansados, chamando os aflitos, chamando os desanimados. Por quê? Pela sua bondade, pela sua misericórdia. Em cada cura, quando Jesus curava as pessoas, primeiro Ele tinha compaixão. Primeiro Ele se conduía por aquela pessoa. Jesus entrava na situação daquela pessoa. Jesus via o sofrimento daquela pessoa. Então Ele demonstrava o seu poder. Ele via o coração, Ele via o sofrimento. Jesus ele olhava para as pessoas durante todo o seu ministério. Em cada situação, Deus mostrou. Jesus ele mostrava a bondade. Em cada cura, em cada palavra, em cada parábola, Jesus mostrava a sua bondade. Você via as parábolas de Jesus, você via que todas as palavras, todas as parábolas, todas elas, a maior parte delas que Cristo contava, Ele mostrava bondade, Ele mostrava misericórdia, Ele mostrava cuidado. Cada parábola Ele mostrava isso. Então cada cura, cada pregação, cada parábola, em cada gesto, Jesus mostrava a sua bondade. Lembra quando Ele pegou as crianças e colocou sobre os seus joelhos, e os discípulos: não incomode o mestre, não deixe as crianças, deixai vir as minhas, os pequeninos, porque delas são o reino dos céus. A simplicidade, a bondade de Cristo Ele mostrou durante o seu ministério. Então é tremendo, querido, falar sobre a bondade de Deus. Se você pudesse falar, se você quisesse falar, ou você pode pensar aí na sua vida, quantos momentos na sua vida você já experimentou a bondade de Deus? Dá uma olhadinha para trás na sua vida, deixa a sua memória aí lá atrás, e você vai ver que Deus foi bom demais e é bom para com você. Quantas coisas. O problema é que às vezes nós temos memória curta, né? A gente esquece das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Aí ficamos reclamando, ficamos cheios de casquinha, ficamos cheios de dodói, né? Achando que nós não temos tudo que precisamos.
mas a gente olha para ver como Deus tem sido bom, como Deus tem nos sustentado, como Deus tem sido bondoso para com a nossa vida. Então nós temos que aprender, querido, a considerar a bondade de Deus. Antes de nós reclamarmos de alguma coisa, considere a bondade de Deus. Antes de você achar que você deveria ter alguma coisa que você não tem, considere a bondade de Deus. Quando você achar que não deveria passar por aquilo que você está passando, considere a bondade de Deus. Dá uma olhadinha e você vai ver o quanto Deus tem te sustentado. Então é muito gostoso falar da bondade de Deus. Mas o texto está dizendo aqui, é para nós considerar sim a bondade, mas também considerar a severidade de Deus. É interessante pensar sobre isso. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. E quando você olha para isto, severidade não é ato de vingança, severidade é ato de justiça. Deus é justo. O mesmo texto que diz que Deus é amor, Deus é justiça. Deus continua sendo santo. Deus é bom, é bom. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, mas Deus continua sendo santo. Deus é bom, mas o pecado afronta Deus. Deus é bom, mas nós entristecemos ao Senhor muitas vezes. Então nós temos que considerar que aquilo que é errado ainda continua sendo errado. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que afrontava Deus continua afrontando Deus. Às vezes, em nome da bondade de Deus, eu já vi alguém dizer: Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém, Deus não vai mandar ninguém vai para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, querido. A pessoa vai para o inferno, vai para a perdição, porque rejeita Jesus Cristo. Esta é a mensagem nua e crua, não tem como sair. Já vi pessoas dizer isso: Deus é bom, Deus é bom, Deus não vai. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é justo. O que é pecado, o que não é santo. O que é santo, o que é profano continua sendo profano. E Deus não se agrada. Deus não se agrada das nossas injustiças. Deus não se agrada das nossas práticas, das palavras que nós falamos, da nossa inércia espiritual. Muitas vezes continua afrontando Deus. Quantas vezes nós, como cristãos, experimentamos a bondade de Deus, mas não temos nenhum compromisso com Deus, com o seu reino. Então, severidade não é vingança, severidade é justiça. Temos também que considerar a severidade de Deus. Deus mostrou bondade no Éden, mas também mostrou severidade quando lançou o homem fora do jardim do Éden. Gênesis 3:23. Deus plantou um jardim, colocou nela o homem pela sua bondade, mas o homem desobedeceu e Deus pôs o homem para fora do Éden. Mostrou severidade. Falamos da arca. Deus mostrou a sua bondade através da arca. O homem se corrompeu. Deus mandou Noé fazer a arca, mas também mostrou severidade quando Deus mandou o dilúvio. E bem como Deus fechou a porta da arca por fora. Que coisa, você já pensou sobre isso? Gênesis 7, de 1 a 16. Quando o dilúvio começou a cair, Deus disse: Noé, entra na arca. Pela minha bondade, Noé, usando aqui conjectura, né? Pela minha bondade, entra na arca você e toda a sua família, Noé. Noé entrou na arca. Eu fico pensando, por que tem essa expressão que Deus fechou a arca por fora? Você pensou nisso? Deus não poderia dizer assim: Noé, entra lá e fecha a arca.
entra lá e fecha a arca, que vai vir dilúvio. Já começou, Noé. Será que Noé não abriria a porta? A Bíblia não está dizendo isso, não. Eu estou apenas argumentando, né? Será que fosse Noé que tinha fechado a porta? Quando os gritos começaram a acontecer, quando as mães levantavam seus filhos, salva pelo menos meu filho, Noé, que deve ter acontecido. Ô, Noé, abre a porta, Noé, leva meu filhinho. Será que ele não tinha aberto? Não sei. Considera, pois, a bondade e a severidade. Deus fechou a porta por fora. Nem que Noé quisesse abrir, ele não iria abrir. Porque Deus é bom, mas Deus é justo. O que é santo, o que é profano continua sendo profano. Deus se agrada da obediência, mas Deus não se agrada da desobediência. Era assim e continua sendo assim hoje ainda. Deus mostrou bondade na construção da arca, mas mostrou severidade quando caiu o dilúvio e quando ele fechou a porta da arca por fora. A mão de Deus fechou esta porta. Gênesis 7, de 1 a 16. Deus mostrou bondade para com Israel. Na história de Israel nós vemos isso, na libertação do Egito, a caminhada pelo deserto. Mostrou bondade pelos milagres, pelo alimento, pela nuvem durante o dia que escondia Israel do sol escaldante, pela nuvem, pela coluna de fogo que conduzia o povo à noite, pela água que saía da rocha, pelas codornizes que invadiam o campamento dos filhos de Israel, pelas roupas deles que não se gastaram, pelas sandálias, pelos pés que não incharam, pelas sandálias que não estragaram. Bondade e cuidado de Deus. Deus mostrou bondade durante toda a trajetória, mas também mostrou severidade nesse mesmo deserto. Mostrou severidade para com os incrédulos, para com os murmuradores. A Bíblia diz em Números 14, 29 a 30, diz que os corpos dos incrédulos, dos murmuradores, ficaram pelo caminho, ficaram pelo deserto. Ninguém de 20 anos, só os mais novos, só os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida, por causa da murmuração, por causa da justiça de Deus, por causa da severidade de Deus. Mesmo Deus mostrando todo o amor, todo o cuidado, não foi suficiente. É assim, querido. Deus mostra tanta bondade para a nossa vida, mas muitas vezes nós somos ingratos a Deus. Como nós somos ingratos. Então Deus mostrou bondade no deserto, mas também severidade nesse mesmo deserto. Jesus mostrou a sua bondade durante todo o seu ministério, mas mostrou severidade ali na purificação do templo. Mateus 21, de 12 a 13. Dá para imaginar o mesmo Jesus que pôs uma criança sentada no joelho, o mesmo Jesus que tocou no leproso, que se compadeceu da viúva na cidade de Naim. Quantos milagres Cristo fez pela sua bondade, pela sua misericórdia. Transformou água em vinho, o seu primeiro milagre. Quantas coisas Cristo fez. Jesus falando no Sermão do Monte, que o sermão mais longo dele, né? Falando tantas coisas, falando das bem-aventuranças. Jesus mostrou bondade durante todo o seu ministério, mas aqui, na purificação do templo, quando Jesus chegou ali
e viu ali aquelas pessoas vendendo no templo, mercadejando, explorando as pessoas. O texto diz que Jesus, ele derrubou, pôs o pessoal para correr dali. Muitas pessoas tiveram os seus lombos ardendo pelo chicote. Tem uma tradução que diz que ele pegou ali uma vara e derrubou as mesas dos cambistas, expulsou. A casa do meu pai será chamada casa de oração, e você ainda transformou num covil de ladrões. Mostrou bondade, mas mostrou severidade para aqueles que estavam ali profanando o templo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: citando de novo João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho. Deus mandou Jesus por seu amor, sua graça e sua bondade, mas vai mostrar severidade para aqueles que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador. Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Ele vai mostrar. Mostrou bondade, o amor de Deus, a vinda de Cristo a essa terra foi a mais demonstração de amor de Deus. Mas ele vai dizer, João 3,16, João nesse capítulo 3 aqui, ainda tem muitas coisas tremendas aqui. O mesmo lugar que fala de João 3,16, que fala desse amor de Deus, ele tem algumas coisas aqui que vai lembrar muito aquilo que Cristo quer fazer. Olha, João 3,16 a 18, eu acho tremendo esse texto aqui, nós temos citado. Olha que coisa interessante aqui, maravilha, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Olha o verso 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Mostrou bondade, mostrou amor e mostra até hoje, mas vai mostrar severidade com aqueles que rejeitam a Cristo. O verso 36 também, ele é bem claro, porque por isto quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem se mantenha rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Deus mostrou bondade o tempo todo. A maior expressão de bondade foi a encarnação do Verbo, Cristo vindo ao mundo, morrendo na cruz no nosso lugar. Mas ele vai usar a severidade para aqueles que rejeitaram. O que quer dizer isto? Quer dizer que Deus não vai deixar barato a rejeição. O sangue de Cristo na cruz foi um preço muito alto, querido. Não tem como ser salvo sem Jesus Cristo, sem reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador. O sangue derramado na cruz foi um preço altíssimo, impagável. Foi um sacrifício perfeito que nunca mais vai ser repetido, nunca mais. Então a rejeição, ela vai trazer severidade. Não sei como está o teu coração. Oxalá que eu creio que eu estou falando só para cristãos aqui, homens e mulheres de Deus, que já entregaram sua vida para Cristo, aproveitar esta bondade, essa misericórdia de Deus. Mas talvez você que está ouvindo, você não teve encontro com Cristo ainda. Então entregue sua vida para Cristo. Deus mostrou sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Então entregue seu coração para Cristo. Confesse seus pecados. Busque a Deus. Muda de vida. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque não vai
passar despercebido a rejeição. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida. E sobre ele vai permanecer a ira de Deus. Então o texto aqui, ele vem muito nos ensinar sobre isso. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, é maravilhoso cantar da bondade de Deus, falar da bondade de Deus, considerar a bondade de Deus, mas vamos considerar também a severidade de Deus. O pecado continua ainda entristecendo o Senhor. O pecado continua ainda nos afastando de Deus. O pecado ainda nos separa de Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é profano continua sendo profano. O que é pecado é pecado. Então vamos colocar nossas vidas, vamos confessar os nossos pecados, vamos pedir para o Espírito Santo mudar a nossa vida, vamos mudar a nossa postura no dia a dia, vamos sempre considerar a bondade de Deus, mas considerar aquilo que também agrada a Deus da nossa parte, no que toca a nós, andar na presença do Senhor, com toda a imperfeição que nós somos. Você não é perfeito, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas Cristo é perfeito. E quando Ele morreu na cruz no nosso lugar, Ele morreu por nós, não é porque nós éramos bonzinhos, não. Deus morreu, mandou seu Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Efésios vai dizer isto. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Jesus te amou sendo você pecador, querido. Jesus me amou sendo eu pecador. Agora, que Ele não vai deixar barato, a rejeição não vai deixar barato. Então vamos levar essa palavra, vamos tomar essa consciência, vamos falar de Jesus, vamos viver a palavra de Deus e vamos na nossa vida considerar a bondade, mas também considerar a severidade de Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus de misericórdia, louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus pelo teu cuidado. Obrigado a Deus por aquilo que tens feito na nossa vida. Olha para nós com graça e com misericórdia. Nos ensina, Deus, a cada dia a falar sim da tua bondade, mas também considerar a severidade do Senhor, a tua justiça, aquilo que te agrada nós estarmos praticando, mas aquilo que não te agrada, que possamos, ó Deus, passar longe de nós. Pai, tenha misericórdia, nos fortalece, Pai, a tua igreja nesta noite. Eu peço pelos irmãos que estão pela internet, cada um que está na sua casa, fala aos seus corações. Peço, Pai, pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, pelos nossos irmãos acamados que já foi colocado aqui, Senhor. Esteja abençoando a cada um, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que
amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Yeah. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade